Horror. Na feira do biquíni. Feira? Tá que eu pariu. Então, rapaziada, pega a visão. Ah, Bob Esponja. Bob Esponja. Mano, esse vídeo aqui é uma doideira. Você vai sair... Bob. Ah, já tenho medo já. Você vai entrar... Esponja, calça quadrada. Look for my. Você vai entrar aqui com... Eu falei até errado. Mas olha só, você vai entrar com uma mentalidade suave. Você vai sair com uma mentalidade imbrochável daqui. A gente saiu broxado do vídeo do broxonário. Não, desculpa. Caralho. Naquele pique, naquele naipe monstruosamente monstruoso. Segue nossos outros canais que estão na descrição também. E bora pra reação. Ih, caralho, gente, segue o meu também. O meu tá lá na página do Gabriel. Não custa... na descrição, isso, não custa nada. Dá uma dedada lá. Pô, que doideira é essa, mano? Marola. Bora, 3, 2, 1 e... Pera! One True Tifo. Ah, é do canal do Viral Quest. Viral Quest é nóis, pai. E é isso, 3, 2, 1 e frá. Ai, meu Deus do céu, esse já tô com vídeo medo. Não substitui leitura da obra original. Esse vídeo tá horror na... Meu pau na sua mão. Oi? Você já se perguntou do que era feito o hambúrguer de Siri? Não. Aquele delicioso hambúrguer de aparência suculenta que todos os habitantes da cidade submersa Fenda do Biquíni adoram comer? Pois é. Ninguém, além do dono, sabe do que ele é feito. Esse é um segredo muito bem guardado por ele. Eugene Harold Siriguejo nunca quis revelar qual era o segredo de um alimento tão cobiçado. Sempre protegeu as 7 chaves de qualquer um, até mesmo de seus funcionários mais próximos. Não, pega todos essa marola aqui, pensavam em teorias do que Ô, meu pai, prestando atenção no vídeo. Rapidão. Pega a visão. Ele falou no início do vídeo que ele não... Que ninguém sabia a fórmula, né? Mas geralmente a pessoa não fala. Não, mas olha só. Ele falou que não passou pra ninguém, né? Só que como que a pessoa que faz o hambúrguer... Quem faz o hambúrguer de Siri? O mestre Cuca. É o Bob Esponja, né? Não. Não, que ele que faz os hambúrgueres. Ele deve fritar, mas a massa deve estar pronta. Eu pensei, tipo assim, como que a pessoa vai fazer se ela não sabe a fórmula, tá ligado? Eu pensei não, que o tem funcionário que frita ali, o dono pode fazer o preparo, a pessoa que tem a receita. Teoria... pior que porque pode deixar a carne pronta mesmo. Eu posso amassar a carne e falar, Gabriel, frita pra mim, mas a minha receita é minha. Então eu sou burro, eu. Você é burro mesmo. Bora, 3, 2, 1 e foi. Quem chegaria na conclusão terrível de que um ser teria que ser cruelmente torturado para que esse hambúrguer existisse. Chamam ele de Patrick, uma estrela do mar, o melhor amigo de Bob, que passou muitos anos consumindo nesse estabelecimento, até descobrir qual era a fórmula secreta. Vamos a uma pequena aula de biologia. As estrelas do mar têm um corpo simples, tanto que o seu sistema nervoso é espalhado por ele, e não tem um cérebro, então as suas células conseguem se adaptar com extrema facilidade. E com isso, as células-tronco se reproduzem rapidamente, fazendo com que elas consigam se regenerar. Quando uma estrela do mar perde um membro, um outro cresce no lugar. E quanto ao membro que foi retirado, ele também, em alguns casos, se regenera, assim dando vida a uma nova estrela do mar. Então, se uma estrela do mar for cortada em 5 partes, vão surgir mais 5 estrelas do mar. Já que o seu sistema nervoso não é centralizado, então elas podem criar cópias infinitas de si mesmas, sendo um organismo praticamente imortal. Agora, voltando à história, isso não é diferente com o Patrick Estrela, e o dono do estabelecimento sabia muito bem disso. Eugene era alguém ganancioso, que buscava sempre ter o máximo de lucro possível e ao mesmo tempo cortar o máximo de custos possíveis, nem que para isso tenha que torturar uma certa estrela do mar inocente. Mas calma, não é o Patrick que foi, e sim uma cópia dele. Lembra que as estrelas do mar podem se regenerar? Pois bem, Eugene sabia muito bem desse fato e usou isso ao seu favor, com um plano perverso, mesquinho e ganancioso. Há muito tempo, ele cortou um dos membros de Patrick, mas por algum motivo, Patrick esqueceu disso logo depois. Talvez estivesse sedado, dormindo acordado como sempre faz, enfim. O importante é que isso sempre ficou esquecido na mente de Patrick. Eugene levou esse membro cortado até o subsolo do estabelecimento e ficou esperando até que a cópia surgisse. Ele criou uma máquina que teria 2 propósitos: injetar estimulantes para deixar o processo de regeneração ainda mais acelerado e fatiar os membros da estrela no tamanho exato de um hambúrguer e os levar para o estoque. Esses pedaços nunca se regeneravam porque eles eram fritos. Assim as células morriam e nunca se reproduziam.
e os que não eram fritos eram congelados, assim também paralisando o processo de regeneração. Era isso. Assim, Eugene tinha criado uma fonte infinita de carne e que ao mesmo tempo não lhe custava nada, mesmo que isso fosse às Era custas de uma infinito. outra vida. A sua ganância falava mais alto do que a sua ética. Todos na fenda do biquíni comiam sem nem perceber a diferença. Inclusive, o próprio Patrick, que Canibalismo. nunca se importou em saber. era a carne dele mas mesmo? logo Era a ficou carne claro o que aconteceria caso ele soubesse. Bastou apenas uma carne mal passada, apenas uma carne mal passada, para que as células fossem interligadas entre ele e o torturado. Bastou isso para que ele sentisse de uma vez só todos os anos de confusão, angústia Mas como? e ódio. Tava E como? assim Mal garantindo passada. todo o desejo de vingança daquele que foi torturado. Em segredo, Patrick fez cópias de si mesmo e as deixou preparadas para destruir a fenda do biquíni, pois, de acordo com ele, todos aqueles que comeram algum dos hambúrgueres eram culpados, mesmo que não soubessem qual era a fórmula. Ou seja, se perguntaram. todos os habitantes da fenda iriam ser devorados. E agora entra mais uma aula de biologia marinha. As estrelas do mar se alimentam colocando seus estômagos para fora e derretendo a presa através de uma chuva de Ai. químicos, assim transformando a presa em um tipo de gosma Ai. nutritiva que é absorvida por elas, deixando somente os restos Ai, para é trás. assim? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando tudo estava pronto, Patrick começou a investida contra a fenda do biquíni, devorando praticamente toda a população, e os sobreviventes tiveram que ficar escondidos, temendo uma Olha lá. morte terrível. E a Bob sua Esponja. primeira vítima foi justamente o seu Mentira! antigo melhor amigo. E logo depois, a sua vítima mais óbvia, o responsável por tudo isso, Por que ele Eugene. começou pelo Bob Esponja? Enquanto o Meteu- caos se vai- espalhava vai- pela vai fenda, geral. várias cópias se reuniram no subsolo do Krusty Krabs para realizar o ato final. A partir do corpo do torturado, eles iriam se juntar em uma estrela do mar colossal, cega por vingança, não só contra a fenda do biquíni, mas contra todo o oceano, já que não só os habitantes da fenda, mas também habitantes de outras nações de outras partes do oceano também já comeram da sua carne. E por isso, uma dominação geral iria acontecer em breve. Sandy viu em primeira mão o horror psicodélico e cósmico vindo de dentro do abismo, tanto que, para que sua mente conseguisse assimilar o que estava vendo, produziu alucinações que a chamavam para dentro do fosso de onde estava sendo feita a junção das cópias. Mas ela recobra a consciência. Quando as cópias finalmente concluíram o ritual, a criatura emergiu do solo, se revelando a estrela colossal, com um corpo de milhares de cópias Tamanho do bicho. e a mente deturpada do torturado, que seguia com seu corpo preso Ai, na gente. máquina. Observando pela perspectiva de um humano, essa estrela pode não Nossa, parecer onde muita come? coisa, Aham, mas é o- uma é estrela o do meio. mar mede quase o mesmo tamanho que um peixe. E vamos colocar que essa criatura é em média 100 vezes maior que os habitantes da fenda do biquíni, que no caso seriam peixes. Uma carpa comum mede Olha lá. em média de 40 a 80 centímetros. Se essa estrela é 100 vezes maior que isso, então ela mediria entre 4 e 8 mil centímetros, Grande pra o que caralho. daria de 40 a 80 Olha metros. Praticamente 2 ou 3 Gigante. vezes maior que uma baleia azul, Nossa. o maior mamífero do mundo. Então seu tamanho não é de se subestimar. Praticamente toda a cidade ficou em ruínas apenas com a imersão do monstro, e não tinha nada que os sobreviventes pudessem fazer. Porém, Patrick foi alertado pelo Squidward que na verdade ninguém sabia sobre a fórmula, e que aquilo foi um completo genocídio Engano. contra inocentes, já que ele achava que todos sabiam Não sobre a sabia, fórmula gente. e apenas não se importavam É. com isso. Cara, é Sabendo muito doido disso, isso. ele tentou alertar ao torturado, que não quis saber, pois eles Foda-se, nunca comeram da minha perguntaram casa. ou sequer tentaram saber sobre a fórmula, enquanto ele sofria durante vários anos no subsolo. O torturado Imagina, tentou cortando esmagá-lo, toda hora mas parte quando dele, tá menos ligado? A esperava, boca, ele sentiu. Bob ressurgiu a partir Olha lá. do corpo de Oi? Patrick. Ó, 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 A pega a capacidade visão. de regeneração das esponjas do mar é ainda maior que as estrelas do mar, podendo se regenerar a nível molecular, Caralho. de pequenos brotos que são espalhados Freeza de quando Dragon elas são Ball. desintegradas, Tomate, extraordinário. fazendo elas ressurgirem. No caso de Bob,
Ele ficou crescendo dentro de cada uma das cópias, e todas as partes se juntaram e resultaram em um monstro tão colossal quanto a estrela. E tudo isso Godzilla versus resultou o em King uma Kong, tá batalha ligado? horrenda Olha lá. entre dois monstros titânicos. Tudo acabou com a erupção de um vulcão dormente do fundo do mar, onde a estrela colossal foi jogada e queimada até virar cinzas, assim não podendo mais se lava, regenerar. Claro que tem, Gabriel. Meses depois, Embaixo da água. a fenda do biquíni estava sendo reconstruída, e o como morto já da não havia terra é o mais quê? o Eugene, Bob como que Esponja a água resolveu não- abrir tá o seu ligado? próprio Ô, meu restaurante, pai. com hambúrgueres Ó. feitos de forma totalmente ética. Ó, mas pega a ideia. Contudo, Ó. lembra que Patrick havia comido a carne mal passada? Pois é, Bob nunca faria uma carne mal passada se não fosse de forma deliberada. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo. Ó. Ele sabia sobre a fórmula e arquitetou tudo para que ele fosse o dono de um novo restaurante. E para isso, ele teria que fazer Eugene ficar fora do caminho e, ao mesmo tempo, mudar a fórmula para que seja mais ética na visão do público. Ou seja, quem estava por trás O de Bob. todo o caos e o massacre o tempo inteiro era, na verdade, quem foi a Bob. primeira vítima. Sandy foi a primeira e a única que desconfiou, mas se contasse a alguém ou confrontasse Bob, todo o caos É iria Sandy, voltar tá de falando. novo. Não, E foi dessa o Bob vez, mesmo. ela poderia não sobreviver. Por causa disso, Sandy resolveu voltar ao Texas, de onde ela veio, deixando toda a sua vida no mar para trás. Mas mesmo assim, os horrores do que ela passou Traumatizada. nunca saíram da sua mente e acabou se tornando um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E tudo o que vinha na sua mente quando fechava os olhos era aqueles eventos terríveis. E até mesmo as estrelas não eram mais a mesma coisa. Tudo o que ela via era o mais profundo e terrível horror cósmico. É só da pai. Acho que já foi aqui, peraí, deixa eu ver se foi o vídeo. Não. É, foi isso mesmo. Foi? Aham, foi o vídeo. Mano, só pra ficar um pouquinho mais explicado, pra explicar pra tu, tem 3 partes desse vídeo que explica um pouquinho melhor, que separa. Estou meio cafusa. Mas, mano, muito. É a primeira vez que eu vi, eu achei muito macabro. Porque E imagina aqueles só. quadrinhos ali são da onde? São quadrinhos, tipo assim, de fanfics criados pro pessoal lá da gringa, explicando um pouquinho sobre a história. Que Os pode gringos- ser ou os não. Os gringos são doidos, gente. Pelo Cara, amor de mas Deus. imagina só, você, tá ligado? Você regenerando o cara cortar uma parte sua, aí você a sua parte ser trancafiada e ser torturada durante anos, cortando uma parte pra fazer hambúrguer. Cara, porra, macabro pra caralho. Fora que apresenta até o canibalismo, que o próprio Patrick consumia o hambúrguer. Comi o seu próprio CD. É. Mano, olha, pensa que doideira. Pensa você comer sua própria carne, tá ligado? Lembra uma vez que a gente reagiu aos desenhos e tinha do Bob Esponja? Terrorizantes, Não o era cara um negócio- cartonizando. Cara, umas paradas muito, tá ligado? Gente, me fez Muito lembrar doido. uma vez na praia, eu peguei Um Roberto, que um pé. uma estrela do mar. Roberto encontrou uma estrela do mar, ela estava viva. O que a Pateta aqui faz, gente? Eu vou confessar. Eu trouxe a estrela do mar para casa, gente. Botei num balde, água normal, botei um pouco de sal. Tava fora do ambiente dela, né, gente? Do Morreu. ambiente natural. A bicha morreu ali. Me deu pena depois. Eu tô com a estrela hoje ressecada, coitada. Imagina ela volta da vida. Voltar como? Se Não sei. se as células estão mortas. Vai que. Me deu pena, eu não faço mais isso. Mano, mas é isso. Se vocês quiserem que eu traga minha mãe pra reagir aos outros vídeos também Ai, sobre, bem sinistro, sobre a história. gente. Sinistro pra caraca, muito macabro. E o pior de tudo é que o Bob Esponja arquitetou tudo. Ele tava por trás de tudo. Porque o que ele quis dizer é que, tipo, o Bob Esponja, A ele gente nunca pensa- faz um hambúrguer. Nunca fez por querer um hambúrguer mal passado. Mas a gente pensa que ele é um ser tão bonitinho, tão fofo, né? Tanta coisa que tem por então, trás. depois que você Ai, descobrir muito isso aí, interessante o vídeo, gente. Eu da hora. gostei. Eu achei da hora do vídeo também que ele trouxe esses aspectos aí de, tipo assim, células troncos. Ele estudou pra fazer esse vídeo, tá ligado? Então, Querendo ou tamanho não, da baleia, gente, o tamanho dos é negócios um lá. vídeo educativo. Pior que tá A ligado? gente tem que dar, A gente tem que pega dar uma os ideia. parabéns pra pessoa que fez. Quem é a pessoa? O Viral Quest. É a primeira vez que a gente Viral ele. Quest. Você, no Viral caso. Quest. Isso. É isso? O moleque é brabo. Muito bom o seu vídeo.
Parabéns Nem pelo educativo, conteúdo. gente. Sim, pior que a gente sai com Muito um conhecimento um educativo. pouco a mais, tá ligado? Mesmo sendo um negócio fanfic, desenho, Eu não pá. sabia que a estrela, se você cortasse vários pedaços, virariam outras estrelas. Também não. Eu Da esponja, eu então... fico mais pena ainda da estrela que eu peguei. Que a esponja regenera a nível molecular também, eu não sabia, Quantas tá ligado? estrelinhas poderiam ter no mar? Poderia ter cortado ela, não. Será que sente dor, gente? Porra, deve sentir, né? Acabamos de ver esse negócio aí. Sei lá, eu acho crueldade, mas vai pelo bagulho. E é isso, rapaziadinha. Até o próximo react. Segue nossos canais, estão na descrição. Para nós e fomos.